Com diversas manifestações públicas e até um bate-boca com o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, a oposição promete resistir aos planos do governo para aumentar a arrecadação. A reportagem é de André Anelli. Usando cartazes proibidos no plenário, a oposição voltou a protestar contra as medidas do governo para aumentar a arrecadação. O ato foi liderado pelo líder do PL, Sóstenes Cavalcante, que criticou a atuação do ministro Fernando Haddad. Nós vamos estar juntos, União Brasil, progressistas e PL, contra aumento de impostos. Sabe por quê? Porque eu tenho certeza que daqui a pouco o PSD, os republicanos, todos os demais países que amam o Brasil de verdade vão ser contra aumento de impostos. A manifestação veio horas após o bate-boca e a troca de insultos durante a sessão conjunta entre as comissões de Finanças e Tributação e de Fiscalização Financeira da Câmara. Durante a audiência, os deputados Nicolas Ferreira e Carlos Jordi questionaram o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, sobre o que chamaram de gastança do governo Lula. Os parlamentares também reclamaram das tentativas de aumento de impostos, criticaram a inflação dos alimentos e a atual taxa básica de juros, a Selic. Um imposto a cada 37 dias é só aumento de imposto. Esse governo até agora não apresentou uma medida de corte, ministro. Logo em seguida, foi passada a palavra para que Haddad respondesse aos questionamentos, ocasião em que ele chamou de molecagem o fato de nenhum dos dois deputados ter permanecido na sala das comissões para ouvi-lo. Um pouco de molecagem, sabe? Isso não é bom para a democracia. Então, já que eles não estão aqui, quem sabe vocês mandem o recado para o Nicolas e para o Jordi aprender um pouco das contas públicas brasileiras. Após essa declaração de Haddad, Nicolas e Jordi retornaram à sessão e pediram para responder ao ministro. Jordi chamou Haddad de moleque, enquanto Nicolas subiu o tom de voz e incomodou o deputado Rogério Correia, que presidia a sessão. A reunião está encerrada e nós vamos liberar o ministro Haddad após as badernas dos bolsonaristas. Antes do encerramento abrupto da sessão conjunta entre as comissões, Haddad pediu o apoio do Congresso para aprovar medidas de ajuste nas contas públicas. O ministro voltou a defender a taxação de títulos de investimento, como LCI, letras de crédito imobiliário, e LCA, letras de crédito do agronegócio. Na avaliação dos partidos que integram a Federação União Progressista, as medidas de arrecadação deveriam ser substituídas por propostas de corte de gastos da máquina pública. E diante desse entendimento, o presidente do União Brasil, Antônio Rueda, anunciou que não vai haver apoio à medida provisória de substituição do IOF. Taxar, não pode e não será nunca a saída. É preciso cortar despesas. Juntos, União Brasil e progressistas têm 109 deputados federais, número que pode comprometer ou até inviabilizar a aprovação de medidas do governo, a depender da influência que a federação exercer no legislativo. O senador Ciro Nogueira seguiu o tom de Antônio Rueda contra a MP e afirmou que falta transparência, previsibilidade e competência ao governo. O presidente do Progressistas disse ainda que defende o desembarque total dos dois partidos da base de apoio do governo, já que as siglas ocupam 4 ministérios na gestão Lula. De Brasília, André Anelli. Bem, Deise Ciocari e José Maria Trindade são os comentaristas de hoje aqui no Jornal da Manhã. Ô Zé, o debate acalorado é sempre bem-vindo, né? Até para troca de ideias entre oposição, situação nos principais parlamentos do país. Parece que ontem passou um pouquinho do ponto, não, Zé? E vem se tornando uma prática no Congresso Nacional esse tipo de embate que não é bom para a democracia. A política é assim, ela tem muito de emoção. A política tem, sim, de debates fortes. Eu sou contra um acordão por aqui, tudo tranquilo. Não. Quando isso acontece, esse acordo de cúpulas, o povo é que perde. Então,
É necessário, sim, um debate, isso sempre aconteceu no Congresso. Só que nos últimos tempos, isso tem sido uma prática, não é um debate, mas uma troca de agressões. E essa troca de agressões, ela prejudica a democracia, mas leva, sim, ganhos para essas pessoas que fazem esse tipo de trabalho. Isso gera clique, gera dinheiro e gera engajamento. É assim mesmo. Esses dois ganham, tanto o Nicolas como o Jordi, ganham com esse tipo de trabalho. É um trabalho pensado de agressão e de recebimento de apoio através das mídias sociais. Agora, Deise, no momento em que se tem tanta dificuldade para chegar num consenso, esse tipo de discussão mais acalorada não ajuda muito, né? Só reforça um pouco essas dificuldades, enfim, e até mancha um pouco a importância dessas comissões? Soraya, eu sempre falo aqui que democracia ela é dissenso, né? Então, como o Zé Maria falou, o debate ele é muito importante para se chegar numa solução. Mas o que a gente viu ontem não foi simplesmente um debate, né? Foi uma dramaturgia ali, porque os deputados, o Nicolas e o Jordi, eles entraram na comissão, eles saíram, eles não ouviram o ministro da Fazenda, e depois eles voltam com réplicas, o ministro da Fazenda chama eles de moleque, então se perde a essência do debate, que é justamente a economia, o ajuste fiscal, o IOF. Isso não foi debatido ontem. Então, para além da necessidade do debate, do dissenso, o que a gente viu ontem foi um espetáculo de dramaturgia, né? Ô Zé, e aí em cima disso, ontem o ministro até chegou a citar, eles se beneficiam dos cortes nas redes sociais. Tem a ver também, ou seja, eu vou fazer uma performance mais teatral ou mais agressiva para que eu possa levar isso para os meus seguidores? Lembrando que alguns parlamentares fazem bem isso, Zé? Mesmo antes da internet, havia esse tipo de postura de políticos, né? Alguns políticos faziam vamos dizer, esse teatro e se davam bem perante a população. De alguma maneira, chegava na população. Só que agora tudo é muito imediato. E esses cortes, eles mudam até entrevistas, até situações sérias. Então, há mudança e há possibilidade de se fazer edição e mudar completamente o cenário. Veja bem que o ministro não chamou os deputados de moleques, mas falou sobre molecagem, né? Que é mais ou menos a mesma coisa. Mas, de certa forma, deu a eles a possibilidade desse tipo de reação. Então, eles vivem realmente disso. Tem um grupo forte de deputados ali na Câmara dos Deputados que se alimentam desse tipo de posicionamento. Isso gera críticas até entre bolsonaristas. Alguns não lidam com isso, não. Querem diálogo. Eu conversei ontem com o deputado Zé Silva, que é um deputado que apoia o ex-presidente Jair Bolsonaro, e ele fazendo exatamente esse tipo de crítica, antes mesmo de acontecer isso, né? Mas, olha, faz parte da política, e o que eu acho estranho é que o Congresso, a Câmara e o Senado não estão sabendo lidar com isso. É uma novidade. E agora, o que vamos fazer? Caçar, suspender? Já houve suspensão de mandato, né? Então, é o Congresso que tem que se autorregular sobre o posicionamento lá. O posicionamento aqui fora, o eleitor que manda. Deise, vou trazer a informação até que está na nossa tarja, você que nos acompanha por imagens, está vendo aí. União Brasil e o PP declaram voto contra a MP de Haddad. União Brasil e PP, a gente lembra, dois partidos aí que têm bastante ministérios no governo, 4 ministérios. Isso pode significar, Deise, uma dificuldade ainda mais para aprovar essa proposta, esse pacote? Com certeza, Soraya. Mostra também, de novo, né, a necessidade do debate que não aconteceu ontem, que a gente viu uma disputa de egos ali, e essa falta do Palácio do Planalto em conseguir fazer uma negociação com o Congresso, né? Eles tinham praticamente certo que alguns projetos seriam aprovados, né? A gente tem a questão do imposto de renda, agora do IOF, e agora com essa notícia do União Brasil e do PP, fica mais clara ainda a necessidade de uma articulação do Palácio do Planalto, principalmente no ano pré-eleitoral, onde essas aprovações elas são extremamente necessárias, e o
o Palácio do Planalto não consegue conversar com o Congresso. E a gente tem que lembrar aqui que tem uma liberação de emendas absurda, assim, usando as palavras do próprio presidente Lula, nunca vista antes na história desse país. E mesmo assim o Palácio do Planalto não consegue chegar em nenhum consenso, nenhum com o Congresso Nacional. O que, de outro lado, mostra também que o Congresso Nacional não está disposto a apoiar nenhuma pauta vinda do Palácio do Planalto. Então parece que a moeda de troca aqui, o balcão de negócios, virou em cima das emendas parlamentares. Não tem assunto que chegue no Congresso Nacional que seja um consenso. Mas o Palácio do Planalto também está bem deficiente na articulação.